Não posso deixar de falar para vocês que eu não sei se tem alguém aqui mais emocionado do que eu. Eu não esqueço nunca o dia que o companheiro Roberto Rodrigues, então o meu primeiro ministro da Agricultura, entrou no meu gabinete para me dizer que a gente poderia fazer uma revolução nesse país se a gente começasse a produzir biocombustível. E ele me levou um pacote de mamona. E eu passei a discutir com a Dilma, que era então ministra de Minas e Energia, a necessidade da gente tentar transformar aquela ideia numa coisa factível, numa coisa que pudesse ser realizada. Eu andei o mundo inteiro com pacote de mamona. Eu andei o mundo inteiro com pacote de piomanso. Eu viajei o Brasil para ver e incentivar a plantação de dedê. Eu cansei de viajar com carro feito de plástico, porque era o primeiro sonho da Braskem e a Toyota fazer o primeiro carro verde aqui, não mais tendo nada de petróleo, mas tudo de cana-de-açúcar ou de outra oleaginosa. Bem, nós fizemos conferências com embaixadores do mundo inteiro, embaixadores da África, e eu tinha muito orgulho de dizer que o Brasil seria insubstituível, que ninguém poderia competir com o Brasil. Não foram poucas as vezes, o Alckmin era governador do estado de São Paulo, a quantidade de empresários japoneses que nós encontramos aqui no Brasil que queriam fazer investimento, a quantidade de pessoas que queriam discutir com nós. A União Europeia chegou a nos comunicar que até 2020 toda a gasolina dela teria 10% de etanol. Portugal chegou a anunciar que teria 20%. O Japão chegou a anunciar que tinha 3% de etanol na gasolina até 2020. E isso não aconteceu. Mas aqui no Brasil, a gente não parou de trabalhar. A gente começou em 2004, depois em dezembro a gente aprovou a lei criando 2% de biodiesel no óleo diesel, depois fomos para 5%, depois veio a Dilma, nós fomos em 2014 aumentando para 6%, para 7%, para 8%, e agora nós chegamos a um número mais apreciado, tanto para o produtor quanto para o empresário que vai transformar a nossa matéria-prima no óleo tão desejado. E por que essa foto é importante? Essa foto é importante porque aqui falou uma companheira de cooperativa da agricultura familiar. E todos vocês sabem que nós temos pelo menos quase 5 milhões de pequenas propriedades, até 100 hectares, que podem contribuir enormemente com a produção de oleaginosa, que pode produzir não apenas alimento, mas pode produzir outra coisa. Nós tivemos muita celeuma no mundo. Aqueles que eram contra a nossa produção de etanol e a nossa produção de biodiesel diziam que a gente estava utilizando coisas de alimento para produzir combustível, que era um crime. Foi a primeira discussão que eu tive, Dilma, com Fidel Castro em Mar del Plata, na Argentina, quando ele tentou me convencer que a gente não poderia produzir biodiesel de soja, porque soja era alimento. E eu disse, companheiro, o problema é o seguinte, é que no Brasil nós temos muita terra, muita capacidade produtiva, a gente vai produzir sem precisar tirar o alimento do nosso povo, dos nossos animais. Cada vez mais a tecnologia está fazendo com que a gente colha cada vez mais produção com menos hectares de terra. E o Brasil, graças a Deus, teve uma Embrapa que nos ajudou muito, vocês construíram empresas de pesquisa, e o Brasil hoje é um modelo para o mundo. Vocês não têm dimensão de como é que eu me sinto hoje, olhando para o mundo e dizendo, o Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra, e não tem ninguém para competir com o Brasil. E muito mais orgulho eu tenho, porque vocês se lembram
do que foi a campanha eleitoral. E eu dizia, para que todo mundo ouvisse, eu dizia que a gente precisaria garantir no Brasil algumas coisas importantes. O que era que a gente tinha que garantir? Primeiro, a gente precisava garantir estabilidade fiscal nesse país. A gente não pode fazer dívida que a gente não pode pagar. Segundo, a gente precisava garantir estabilidade econômica no país. Terceiro, a gente precisava garantir estabilidade jurídica nesse país. Depois, a gente precisava garantir estabilidade social nesse país. E depois, a gente precisava trabalhar com muita previsibilidade. A gente não quer pegar ninguém de calça curta meia-noite. A gente quer fazer as coisas à luz do dia, como estamos fazendo agora. E qual é o outro milagre que aconteceu? Muita gente dizia que a gente não ia poder governar porque a gente tinha um Congresso totalmente adverso. O meu partido só elegeu 70 deputados em 513. Só elegeu 9 senadores em 81. Se você for olhar do ponto de vista numérico, você dizia, o Lula está ferrado, ele não vai conseguir governar esse país. Mas o que seria da política se não fosse a nossa capacidade de conviver democraticamente na diversidade? Eu nunca vou propor casamento a um deputado ou a um senador. O que eu quero propor a eles são propostas políticas não pessoais, propostas políticas para garantir que esse país dê um salto de qualidade e a gente possa se olhar no espelho e dizer que a gente um dia garantiu que o país será um país altamente desenvolvido, para que esse povo possa melhorar de vida, para que não tenha Bolsa Família para o cara poder ter o que comer, para que a gente não tenha que fazer tanta política assistencial por falta de oportunidade que essas pessoas tiveram. E nós podemos construir esse país. E está aprovado que o Congresso Nacional já aprovou na Câmara uma política tributária que muita gente não acreditava que fosse possível produzir e aprovou. O arcabouço fiscal foi aprovado. Além do que, se aprovou a PEC da transição para que a gente pudesse governar o país, garantindo o futuro e pagando a dívida de quem deixou a presidência da República. Ou seja, eu prometi para vocês que eu ia trazer esse país à civilidade. Eu ia trazer esse país à civilidade. Cada um de nós tem que fazer a sua obrigação. O governo governa, o legislativo legisla e o poder judiciário julga. Se cada um fizer isso, esse país não terá problema, esse país não terá crise e a democracia brasileira estará garantida para o resto da vida. Chega de mentira nesse país. Chega de fake news, chega de inventar coisa que não vai acontecer. Vamos trabalhar com a realidade. A semana passada em Nova York, eu chamei as 3 empresas de hate para conversar com eles. Acho que nunca tinha um presidente da República chamado de empresa de hate, aquelas empresas que fazem avaliação para dar investimento grande para o nosso país. E eu queria saber com quem que vocês conversam no Brasil. Por que vocês conversam para avaliar? Porque ninguém nunca me procurou. Nunca ninguém me procurou. Vocês conversam com quem? Se lê editorial de jornal, nunca vai dar uma nota boa para o governo. Se for conversar só com o adversário que pensa no curto prazo, também não vai ter nota. Não é consultado nenhum trabalhador. E eu só queria saber, me contem, com quem vocês conversam para fazer a avaliação do Brasil? Porque hoje tem pouquíssimo país com a estabilidade que tem o Brasil. Tem pouquíssimo país com crescimento que vai chegar a 3,5% esse ano do que o Brasil. Alguns dizem que é sorte, eu digo que é muito trabalho, é muita dedicação desses ministros, foi muita competência da Câmara e do Senado em votar as coisas que nós precisamos. Eu não conhecia o presidente do Senado, eu tinha pouca relação com o Lira, mas isso não me impede, da forma mais civilizada e democrática, e conversar para construir as coisas. Nós conseguimos aprovar o ano passado em Nova Delhi com o presidente Biden e com o primeiro-ministro da China o primeiro compromisso de fazer uma revolução na questão energética no mundo. Nós assinamos um documento e o Brasil vai sair na frente, porque o Brasil tem vocês, empresários,
que tem capacidade de produzir, que tem capacidade de pesquisar. Nós temos uma Embrapa, nós temos um monte de gente preparado para a gente não ficar dependendo de ninguém. E vai depender de nós, porque quando a gente cria uma matriz energética e a gente vai oferecer ao mundo, aumenta a nossa responsabilidade. A gente não mais faz o que a gente quer, a gente faz o que todo mercado precisa que a gente faça, porque eles serão o nosso consumidor. Qual é o país do mundo que tem condições de competir com o Brasil? Me mostre, pega o mapa do mundo, chega em casa hoje, olhe, qual é o país do mundo que pode competir com o Brasil em energia eólica, em energia solar? Qual é o país que pode disputar conosco energia hídrica? Qual é o país que pode disputar conosco hidrogênio verde? Ou seja, nós só temos que ter vontade de ser grande, nós só temos que ter vontade de vencer, nós só temos que ter autoestima. Porque se a gente tiver, a gente faz. E eu estou muito feliz, porque a economia está razoável, a taxa de juros ainda é a mais alta, mas ela haverá de ceder, nós temos a inflação controlada, nós temos a massa salarial crescendo, nós temos o emprego crescendo, nós temos leis para proteger os empreendedores individuais, o pequeno e médio empresário, tudo já está feito. Eu tenho dito para os meus ministros, agora é época da colheita. Nenhum ministro pode inventar mais nada. Chega! Agora é hora da gente colher. Já plantamos, já regamos, agora é hora da gente colher e colher bem. Porque eu quero deixar a presidência da República outra vez com esse país crescendo, com esse país respeitado no mundo inteiro, com esse país invejado pelo mundo inteiro, pela nossa capacidade de fazer essa revolução energética que nós estamos fazendo. Então eu não esqueço do gesto do Roberto Rodrigues, eu não esqueço da dedicação da presidenta Dilma, eu não esqueço da vontade de muitos empresários. Eu fui a Quixadá fazer empresa de produzir biodiesel, usina. Eu fui em Montes Claros fazer de girassol. Eu fui na Bahia lançar plantação de dendê. Eu fui no Pará em associação da Petrobras e da empresa de Portugal. Tudo isso um pouco que parou. E quando eu voltei, eu falei, sabe de uma coisa? No nosso governo, as coisas não vão parar, porque eu não votei para brincar, eu não votei para xingar ninguém, eu não votei para trabalhar com angústia e com raiva de alguém, eu votei para provar que esse país tem jeito, e esse jeito depende de nós, depende de cada um de nós. Eu, quando vi a companheira da cooperativa falar aqui, e depois um monte de empresário falou, eu fiquei pensando, por que não é possível a convivência democrática entre os pequenos produtores e o agronegócio? Por que nós temos que ser inimigos? Por que alguém tem que fazer queimada que vai prejudicar os empresários sérios desse país? Quem for sério sabe que está sendo prejudicado por alguém irresponsável que resolve fazer fogueira com a floresta para matar a nossa fauna. Todos vocês sabem. E todos vocês sabem que a União Europeia está ameaçando a gente de que vai colocar queimada na mesa de negociação. E nós estamos dizendo, não coloque. Não coloque, porque nós estamos preservando mais do que vocês já preservaram em qualquer outro momento da história. Nós já diminuímos o desmatamento no ano passado em 51% na Amazônia, esse ano em 47%, e estamos vivendo o período mais seco desse país. Só o Pantanal é a seca mais brava em 73 anos, e a Amazônia a maior seca em quase 50 anos. E se a gente for responsável, e as pessoas não acreditarem que é responsabilidade do governo municipal, do governo estadual ou do governo federal, a gente consegue fazer esse país ser um espelho a ser seguido por todos os países do mundo. Eu quero terminar, primeiro, Alexandre, te dando os parabéns pelo trabalho. Dizem que o Alexandre é tinhoso. Dizem que o Alexandre gosta de uma boa briga. E eu acho que muitas vezes a gente tem que brigar. Eu só queria dizer para vocês uma coisa, para encerrar minha fala. Quando eu olho para o empresário, quando eu olho para um trabalhador como o Moisés, que está aqui, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos,
Eu não quero outra coisa, a não ser que todo mundo viva em paz. Eu sempre digo para o empresário, quando você olhar para o seu trabalhador, não olhe só para o trabalhador, lembre-se que ele é consumidor seu. Então não ache ruim o salário que você paga para ele, porque esse salário vai voltar para você. Ele vai entrar diretamente numa loja, ele vai comprar o que você produz, ele vai entrar num armazém, ele vai comprar para comer o que vocês produzem. Então, se a gente olhar o povo brasileiro do jeito carinhoso que a gente tem que olhar, porque eu não me conformo de ver gente dormindo na rua, eu não me conformo de ver 733 milhões de habitantes no planeta Terra e dormir sem ter o que comer, se a gente produz alimento suficiente para todo mundo. Eu não me conformo com a guerra da Rússia com a Ucrânia, eu não me conformo com a chacina que Israel está fazendo na faixa de Gaza e agora a invasão no Líbano. Ou seja, nós já trouxemos hoje mais 220 libaneses para o Brasil e vamos trazer todos que quiserem vir. O mundo não precisa de guerra, o mundo não precisa de mentira, o mundo não precisa de fake news, o mundo precisa de trabalho, o mundo precisa de harmonia, o mundo precisa de investimento. E é isso que eu estou vendo nessa fotografia aqui. Nós começamos a trabalhar, vocês acreditaram. E hoje a sanção dessa lei é uma demonstração de que nenhum de nós tem o direito de continuar não acreditando que esse país pode ser uma grande economia, porque esse país tem tudo para crescer. O que precisa é que tenha governantes à altura das necessidades e das aspirações do povo brasileiro. Boa sorte para todos nós e que o Brasil se transforme na economia que todos nós sonhamos. Um abraço.